Já haviam passado os 4 anos desde que Rose havia vendido um gato protegido por entidades sobrenaturais, e como uma espécie de castigo passou a ser usada por este ser como seu elo com os vivos, desde que vendeu o gato a um conhecido bruxo que os usavam em sacrifício. Rose é atormentada por este espírito que usava o animal como um elo entre os vivos, podendo assim sentir um pouco do que os seres vivos sentem, alegria, o vento batendo no corpo, entre outras coisas. Rose já não tinha mais forças para lutar contra ele. A entidade só falou com ela uma única vez quando perguntou por que havia retirado dele o animal que o fazia se sentir vivo. A partir dali, ele nunca mais falou nada, ficava apenas ao lado dela observando, e absolutamente tudo que ela sentia, fosse alegria, tristeza, fome, sede, era compartilhada com a entidade que ficava apenas próximo a observando. Com o passar do tempo, a camada e a base de remédios, a única coisa que ela compartilhava com o ser era sua tristeza. Ela sentia que estava definhando, mas uma tarde a enfermeira veio dizer a Rose que havia alguém que gostaria de vê-la. Rose estranhou, pois nunca recebia visitas, então com uma voz fraca pediu para a pessoa entrar. Ela se assustou quando viu uma velhinha entrando no quarto. Era a velhinha que havia na época perguntado a ela sobre o gatinho que havia sumido. O mesmo que ela escondido vendeu ao bruxo. Rose começou a chorar, pedindo à velhinha para que a ajudasse. A velhinha se sentou ao lado de Rose, e com uma voz triste perguntou: "Foi você, não é? Foi você que fez algo com o gato?" "Sim, eu não sabia que isso iria acontecer. Por favor, me ajude, afaste este demônio de perto de mim", suplicava Rose desesperada. "Mas por quê? Eu havia lhe dito que aquele animal era protegido por seres que você não entenderia. Por que não respeitou meu pedido? A senhora os conhece? Pode me ajudar a me livrar dele? O que são estes demônios?" "Eles não são demônios, são talvez um dos mais antigos espíritos que foram criados. É uma lenda pouco conhecida, pois justamente eles usavam os animais como elo com os vivos." Na antiga Mesopotâmia, em uma cidade chamada Nefilimara, foi o local mais antigo encontrado sobre estas criaturas. Estas entidades eram conhecidas como Kadimimara, que vinha da palavra Kadishu, que pode ser associado a sagrado ou espiritual com Mara, referindo à cidade. Diz a lenda que os Kadimimara habitavam a terra muito antes do homem ser criado, eram como se fossem cuidadores, e tinham o poder de alinhar com animais e plantas, como uma espécie de possessão, mas de forma diferente. Os animais eram livres para fazer o que queriam, e os Kadimimaras apenas os usavam para sentir tudo o que eles sentiam, ou seja, vida. Mas Deus disse a todos os seres que criariam um ser à sua imagem e semelhança, mas que teriam um corpo físico, e que dominariam toda a terra, e proibiu terminantemente que os Kadimimara usassem o homem como um elo para o mundo dos vivos. Os seres disseram que obedeceriam à ordem. Mas havia um problema: nem todos os animais tinham o poder de se alinharem aos Kadimimara, e do mesmo modo que eles eram consideradas criaturas sagradas, eles consideravam os animais sagrados, pois eram seu elo com o nosso mundo. Centenas, milhares de anos haviam passado, a humanidade se espalhado pela terra, mas algo estava errado. Os humanos não pareciam seres sagrados, eles eram cruéis, egoístas, manipuladores, fazendo com que os Kadimimara os evitassem, não por medo, mas por não gostarem de sua presença. Mas uma coisa em particular deixou os seres incomodados: o homem precisava se alimentar, se vestir, e caçavam os animais para isso, e muitos dos animais caçados eram os sagrados dos Kadimimara. Cada animal abatido era uma conexão que perdiam, e gerava conflitos até entre os Kadimimara que queriam tomar o animal um dos outros. Mas um dia algo aconteceu, não se sabe se foi uma falha da criação, ou proposital. Um Kadimimara, desesperado por perder seu elo, viu naquele caçador algo estranho, como se ele fosse receptivo a ele, e avançou sobre o homem, e conseguiu se alinhar. O Kadimimara pode sentir tudo o que o homem estava sentindo, mas era diferente dos animais, era algo complexo. Quando o homem pode ver a entidade por estar alinhado, ao contrário dos animais, ele entrou em pânico, começou a gritar desesperado, e
Tudo isso foi sentido pelo Kadimimara. Não demorou para os outros seres aprenderem que poderiam usar o corpo dos humanos mesmo com a proibição de Deus, e assim fizeram, mas os humanos eram extremamente complexos, e traziam não só o sentimento de poderem se sentirem vivos, mas também poderiam sentir todo egoísmo, maldade, dor, mágoas, tristezas que os humanos sentiam, e sofriam com isso também. A lenda espalhou por outros povos que achavam que os Kadimimara eram demônios. Foram encontrados documentos em aramaico que davam outro nome a eles, dependendo da região. Em alguns lugares eram chamados de Huashima, Huash que significa espírito e Sima que significa sentir, mas sempre associados a demônios. Mas ao mesmo tempo que eles estavam alinhados com os humanos, e absorviam toda a energia da vida, eles também absorviam as partes ruins, doenças, dores, ou qualquer outra enfermidade. Mas eles estavam tão ligados aos humanos que mesmo após a morte, permaneciam unidos ao espírito, formando um só ser, disforme, sem emoções, como se preso no próprio sofrimento. Era como uma segunda morte ao homem e a sensação de uma pelo Kadimimara. Rose ouviu aquilo tudo assombrada, e perguntou como ela sabia de tudo aquilo. A velha senhora disse que também tinha os padrões para que eles alinhassem a ela, não só ela, mas todas as outras velhinhas ali daquela rua que não por acaso moravam próximas uma das outras, mas aquele gato era ao mesmo tempo o elo com a entidade, como a proteção delas. E quando ela viu que o pequeno animal havia sumido, e elas não viram a entidade, logo percebeu que havia mais alguém que se encaixaria no padrão. Foram 3 anos procurando você, Rose, e a encontrei. Rose, desesperada, implorava para a senhora ajudar. A senhora disse que tentaria, e que estava vendo o Kadimimara ali no canto do quarto. Ela disse que tanto Rose como a entidade estavam com um aspecto horrível, um estava destruindo o outro, quando ambas ouviram uma voz. Me ajudem. Era o Kadimimara que parecia não ter mais forças, seu corpo já disforme parecia estar de alguma forma morrendo, e isso iria afetar a Rose também. Então a velha senhora discretamente tirou uma caixinha do bolso, e disse que ali havia achado um pequeno camundongo, que parecia ter os padrões para o alinhamento. Ela fechou a porta do quarto e se aproximou do Kadimimara com a caixinha contendo o camundongo. Me diga, ele tem os padrões? Eu senti uma energia diferente nele, mas só você mesmo pode responder. O Kadimimara então com muita dificuldade tocou no camundongo, e Rose pode sentir como se algo estivesse saindo de seu corpo. Não soube explicar, parecia uma massa que saía e puxava sua pele. Quando esta sensação passou, ela abriu os olhos e só viu a velha senhora ali com a caixinha contendo o camundongo. Ela disse que iria soltar o animal em um local seguro para que não tivesse algum problema. A velha senhora então saiu do quarto, para nunca mais voltar. Rose ainda olhou em volta à procura da entidade, mas nada mais havia. Ela passou gradativamente a melhorar até para a surpresa dos médicos, mas a recuperação ainda duraria 4 meses. Já recuperada, Rose saiu do hospital, mas aquelas lembranças e a história que aquela senhora havia lhe contado não saía de sua mente, e sempre que via um animal agindo de forma estranha, e principalmente alguém com sintomas de psicose dizendo estar vendo demônios, ela sentia um calafrio, procurando ao redor por algo aterrorizante que ela conheceu bem. Gostou do conto? Nos ajude deixando seu like, seu comentário, e não deixe de se inscrever no canal.